Ela zombou da minha fé, até descobrir o que eu escondia. Em 2018, eu morava em Vitória da Conquista, na Bahia. Tinha 32 anos e, sinceramente, parecia que minha vida estava de cabeça para baixo. Meu pai havia falecido há 3 anos. Um acidente de moto. Saiu de casa para ir trabalhar e nunca mais voltou. Foi um baque que eu demorei meses para aceitar. E como se não bastasse, minha mãe desenvolveu depressão profunda depois da perda. Parou de se alimentar direito. Parou de conversar. Era como se metade dela tivesse morrido junto com ele. Foi nesse cenário que minha vida estagnou. Eu, que até então trabalhava como supervisor numa empresa de transportes, pedi demissão. Não conseguia mais lidar com a rotina. Passei a cuidar da minha mãe. E com isso, meus dias viraram uma sequência de tarefas automáticas. Acordar, preparar os remédios, cuidar da casa e olhar para a televisão desligada sem coragem de ligar. A casa onde morávamos era da minha avó, que já havia falecido há mais de 15 anos. Um sobrado simples, no alto de um bairro misto, nem nobre, nem pobre, mas com um detalhe que fazia toda a diferença. Nos fundos, havia 3 kitnetes independentes que estavam alugadas há anos. E era esse aluguel que sustentava a gente. A maioria dos nossos vizinhos nem imaginava que aquele imóvel era nosso. A fachada era antiga, sem pintura. O portão rangia e eu nunca fui de ostentar nada. Naquele ano, eu estava vivendo quase em silêncio, sem amigos por perto, sem vida social. Apenas eu, minha mãe e a rotina sem cor. Até que um sábado à tarde, quando fui comprar os remédios dela numa farmácia do bairro, fui abordado por um jovem que me entregou um panfleto de uma igreja. Ele sorriu e disse: "Deus está com saudade de você." Eu não respondi, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça como um lembrete de algo que eu tentava ignorar. No domingo seguinte, sem saber porquê, coloquei uma camisa simples, calcei o tênis velho e fui até a tal igreja. Era pequena, teto baixo, ventilador antigo girando devagar. Mas havia ali uma coisa que fazia tempo que eu não sentia: acolhimento. O pastor Daniel tinha por volta de 50 e poucos anos. Fala tranquila, sem pressa. Ele falava como quem está do seu lado, não acima. Naquele dia, ele pregou sobre recomeço, sobre perder tudo e mesmo assim confiar. Eu chorei. Pela primeira vez em muitos meses, comecei a voltar. No início, só aos domingos, depois às quartas também. Não falava muito, só ouvia. Um mês depois, comecei a ajudar com pequenos reparos na igreja. Instalei uma tomada, reforcei a porta do banheiro. Organizei algumas cadeiras e foi numa dessas noites de culto que conheci a Camila. Ela era uma das responsáveis pelo louvor. Cantava bem, bonita, elegante, tinha um jeito de quem chamava a atenção sem esforço. Todos gostavam dela. Sempre cercada por amigos, sempre sorrindo. Numa dessas noites, ela me chamou no canto da igreja e disse: "Você é o rapaz que conserta tudo, né?" Respondi rindo: "Só o que der para consertar." E ela respondeu: "Então vê se conserta meu coração também." Brincadeira, claro, mas o tom me deixou um pouco desconcertado. A partir dali, ela passou a me cumprimentar com mais atenção. Às vezes perguntava da minha mãe, outras vezes elogiava algo que eu tinha feito na igreja. E mesmo que eu tentasse não me envolver, era inevitável perceber que ela estava se aproximando. Não demorou muito até eu começar a gostar dela, mas nunca disse nada. Achava que ela estava fora do meu alcance. Camila era do tipo que todo mundo queria por perto. Eu era o cara que cuidava da mãe em silêncio. Até que, num domingo depois do culto, ela me chamou para conversar. Fomos até a lanchonete da esquina. Ela falou sobre a infância dela, sobre o sonho de viajar pelo mundo, sobre a frustração com antigos relacionamentos. E então, com a mesma naturalidade, perguntou: "Você vive só com sua mãe? Trabalha com o quê?" Contei a verdade, que tinha largado o emprego para cuidar dela.
que a gente vivia dos aluguéis dos fundos, que eu vivia um dia de cada vez. Ela balançou a cabeça, sorriu meio sem graça e nunca mais puxou o assunto comigo daquele jeito. Nos dias seguintes, Camila começou a se afastar. Cumprimentava de longe, parou de brincar, parou de elogiar. Doía, mas não era novidade. Eu já tinha aprendido que algumas pessoas não conseguem ver além do que está na superfície. Até que um dia, minha mãe me chamou do quarto, com a voz fraca. Filho, me leva naquela igreja, antes que eu não consiga mais. Ela estava com o corpo frágil, emagrecida, respirando com dificuldade. Mas o olhar, aquele ainda era dela. Contei para o pastor Daniel. Ele disse, se ela não pode vir, até a igreja, então a igreja vai até ela. 2 semanas depois, um grupo com mais de 20 pessoas foi até minha casa. O culto foi no quintal. Louvor, oração, palavra. Minha mãe chorou o tempo inteiro. Camila também estava lá. E foi ali que ela viu pela primeira vez o que ninguém imaginava. A casa inteira por dentro. O terreno amplo. Os fundos com as kitnetes alugadas. Os inquilinos que saíram para cumprimentar. Um deles, inclusive, era técnico de informática e comentou, esse moço aí é dono aqui do terreno, cuida de tudo direitinho. Lembro que naquela hora o olhar da Camila mudou. Ela ficou em silêncio, mas passou a me observar de outro jeito. Dias depois me mandou mensagem. Perguntou como minha mãe estava. Depois me convidou para um café. Dessa vez eu aceitei. Na conversa, ela disse que andava repensando as prioridades, que admirava meu cuidado com minha mãe, que talvez tivesse me julgado errado e que tinha sonhado com a gente juntos. Falou até que talvez fosse plano de Deus. Eu ouvi tudo, com calma, com respeito, mas quando ela terminou, eu olhei nos olhos dela e falei, Camila, quando eu te convidei para conhecer minha realidade, você se afastou. Agora que viu o que eu tenho, você se aproxima e talvez esse seja o maior sinal de que não é plano de Deus, porque Deus não usa interesse como critério. Ela ficou sem palavras e não insistiu. Desde então, seguimos caminhos diferentes. Continuei cuidando da minha mãe, que resistiu por mais um ano. Ela partiu numa manhã serena, segurando minha mão. Depois disso, me firmei ainda mais na fé. Fiz cursos. Montei um pequeno negócio com parte do que ganhava nos aluguéis. Ajudei jovens da igreja a saírem da criminalidade e conheci Mariana. Mariana era enfermeira, séria, firme, mas com um coração enorme. Ajudava minha mãe em algumas consultas. Ficamos amigos, depois parceiros. Depois nos casamos. Hoje vivo em paz, com alguém que me conheceu quando eu ainda dormia num colchão na sala, e que me amou, não pelo que eu tinha, mas pelo que eu carregava no peito. E sobre a Camila, ela saiu da igreja, disse que precisava de um tempo para pensar, nunca mais falou comigo, mas eu entendi, nem todo afastamento é perda. Às vezes, é livramento. Se essa história tocou você, se inscreve no canal. Aqui, a gente compartilha de histórias que a vida escreve e que talvez pareçam com a sua. O casamento com a Mariana foi simples, só os mais próximos, poucos convidados, sem festa cara, sem ostentação, mas com verdade em cada detalhe. Na aliança, gravamos uma frase que era quase um resumo da nossa história. Foi no silêncio que te encontrei. Ela nunca quis saber o quanto eu tinha, nunca perguntou o valor do terreno, nunca me cobrou luxo. Pelo contrário, a primeira vez que saímos juntos para comer, ela recusou o restaurante mais arrumadinho do bairro e me levou para tomar caldo de mocotó numa barraca de esquina, dizendo, quem não sabe ser feliz aqui, não vai ser feliz em lugar nenhum. A gente morava na parte de cima do sobrado, mantivemos os fundos alugados. E o dinheiro que sobrava, Mariana insistia para que a gente usasse com sabedoria.
Montamos uma pequena reserva de emergência, reformamos a fachada da casa e começamos a ajudar discretamente alguns projetos da igreja. Um deles era voltado para crianças com necessidades especiais. Mariana, como enfermeira, ajudava na triagem médica e eu, com minhas mãos de técnico e instalador, cuidava da estrutura, elétrica, ventilação, segurança. Semanas depois, o pastor nos chamou e disse que queria que a gente liderasse aquele projeto. Fiquei assustado. Eu nunca tinha liderado nada na vida. Mas Mariana apertou minha mão por debaixo da mesa e disse: "Você já lidera, só ainda não sabe." Aceitei. E aquilo mudou a nossa rotina. Passamos a conviver com mães cansadas, pais desesperados, crianças que riam com os olhos e choravam sem som. Aprendi mais sobre Deus ali, naquele projeto, do que em muitos cultos. A cada dia eu entendia mais sobre humildade, sobre missão e sobre o tipo de homem que eu queria continuar sendo. Foi nesse tempo que meu nome começou a circular mais na igreja. As pessoas sabiam que o Ricardo do projeto era o mesmo que financiava discretamente parte do aluguel, da alimentação e das contas de energia daquele lugar. Começaram a me convidar para palestrar. Me pediram conselhos, alguns até vinham, com currículos nas mãos, perguntando se eu precisava de funcionário. Era estranho, porque anos antes ninguém me via. E agora parecia que todo mundo queria sentar na minha sombra. Foi aí que entendi uma das verdades mais duras da vida. Muita gente só começa a te ouvir quando sabe o que você tem. Mas poucos param para escutar o que você viveu para chegar ali. Apesar disso, eu não endureci. Continuei firme, mas mais atento, inclusive quando Camila voltou a aparecer. 2 anos depois do nosso último café, ela voltou a frequentar a igreja. Estava diferente, mais séria, um pouco abatida, mas ainda bonita. Num dos cultos, ela me esperou terminar de falar com um grupo de jovens e se aproximou. "Oi, Ricardo," ela disse com um sorriso tímido. "Oi, Camila, que bom te ver por aqui." Respondi sincero. Ela olhou nos meus olhos como quem queria muito dizer algo, mas só disse: "Você continua o mesmo." Sorri, mas não disse nada. Nos domingos seguintes, ela começou a ficar mais próxima. Sempre cumprimentava minha esposa com educação. Sempre falava das crianças do projeto com entusiasmo. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso havia perguntas não feitas e palavras não ditas. Até que um dia ela pediu para conversar. Disse que sentia a necessidade de tirar um peso do peito. Mariana estava do meu lado e disse: "Pode conversar, Camila. Eu vou dar uma volta com os meninos." Ficamos sentados num banco, embaixo da sombra de uma mangueira. Camila respirou fundo. "Eu te julguei mal. Na época achei que você não era para mim, que não ia dar conta, que não era o tipo de homem que eu precisava. Mas hoje vejo que você era tudo o que eu pedi a Deus. Eu só não tinha maturidade para reconhecer." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi: "Camila, você está sendo sincera e eu respeito isso. Mas olha para você e olha para mim. Eu já não sou mais aquele homem que você conheceu. E você também. Não é mais a mesma mulher." Ela abaixou o olhar. "Não estou dizendo isso com raiva," continuei. "Só estou dizendo que o tempo muda a gente. E a vida seguiu." Ela sorriu com os olhos cheios d'água. "Eu sei. E eu te desejo paz." Completei. Nos despedimos ali, sem mágoas, sem cobranças. Camila passou a frequentar um grupo de apoio da igreja. Começou a servir nos bastidores, longe do palco. E pela primeira vez, eu a vi sendo genuinamente humilde. E isso também me ensinou algo. Nem toda pessoa que erra vai continuar errando. E nem todo arrependimento é uma tentativa de voltar. Às vezes, é só o coração reconhecendo que poderia ter sido diferente.
Hoje, eu e Mariana continuamos nosso trabalho com os projetos. Nossos filhos cresceram cercados por fé, simplicidade e verdade. A casa antiga ganhou nova pintura. Os aluguéis continuam rendendo o suficiente. E a gente segue, sem precisar provar nada para ninguém, porque a maior vitória é quando você vive em paz. Mesmo sabendo que teve todas as chances de se vingar, mas escolheu perdoar. E se você leu até aqui, talvez sua história não seja tão diferente da minha. Talvez você também já tenha sido invisível, já tenha sido julgado, medido, desprezado. Mas escuta o que eu vou te dizer. Deus não olha como o homem olha. E o que ele separou para você, ninguém consegue roubar. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Aqui a gente compartilha histórias que não saíram de um livro, mas da vida real, de vidas como a sua.